E vamos falar agora de economia. O Banco Central do Brasil decidiu manter a taxa de juros no patamar de 10,5%. Deixa eu trazer logo o nosso Rodrigo Oliveira para comentar essa decisão do Copom. E a pergunta que eu sempre te faço, meu querido: boa ou má notícia? Rapaz, ontem, você sabe que essa decisão de manter a taxa era esperada, né? Não estava na conta de todo mundo, então ninguém ficou surpreso com isso. A expectativa era aquilo que a gente estava comentando no meio-dia de ontem, era sobre o comunicado, né? Se o comunicado ia vir muito duro, muito austero, ou e aí acabar amarrando um aumento de juros na próxima reunião, na visão do mercado, o que deixaria o Banco Central sem margem para agir e obrigado a atender o mercado, mas eu acho que ontem o Copom, o Banco Central, foi no alvo, né? Foi exatamente, e era difícil você ter um tom que agradasse, ele que ficasse no meio, né? Que não fosse. Eu até brinquei com aquela história do senador Pinheiro Machado, do cocheiro, né? Que ele pede para o cocheiro atravessar a multidão enfurecida nem tão rápido que pareça medo e nem tão devagar que pareça provocação. E eu acho que o Roberto Campos Neto e o grupo do Comitê de Política Monetária acertou exatamente esse ritmo aí, esse pedido, né? Nesse dia de cocheiro de Pinheiro Machado para o Banco Central. Então, ficou em 10,5, que era amplamente esperado, mas deu alguns avisos. Avisou, aumentou ali, colocou uma frasezinha a mais no comunicado, dizendo que o fiscal, além de preocupar, está fazendo preço, está aumentando os preços, fazendo pressão sobre preços, né? Está impulsionando a inflação, o fiscal desequilibrado, e também falou que o balanço de riscos está um pouco desequilibrado, sem falar que está desequilibrado, porque causaria um pouco de estranhamento e até um pouco de receio por parte dos agentes de mercados. Então, colocou ali no balanço de riscos 3 motivos para que se piorarem, podem mexer com a inflação para cima, e aí ele cita a desancoragem de expectativas, o hiato do produto apertado, a gente já falou sobre isso, o que é o hiato do produto? É a diferença entre o PIB potencial e o PIB atual. Então, quanto que o Brasil consegue crescer sem que esse crescimento seja transformado em inflação, porque as empresas não teriam capacidade. E o terceiro motivo, o câmbio elevado, que também tem preocupado o Banco Central. E do lado positivo, né, que poderiam melhorar as expectativas de inflação, desaceleração econômica e os efeitos da política monetária restritiva no mundo inteiro. Além disso, piorou um pouquinho a expectativa de inflação, mas na margem ali, está dentro do esperado, e deixou todo mundo calmo no sentido de, olha, o Banco Central está de olho na inflação, não vai deixar perder a mão com a inflação, mas não vai subir juros agora, o que é uma ótima notícia, eu acho, para quem precisa de crédito. Agora, falando em crédito, Rodrigo Oliveira, o presidente Lula, ontem, em um evento lá no Mato Grosso, voltou a falar sobre a questão dos juros, né? Ele continua batendo na tecla de que é preciso se reduzir a taxa de juros. Matheus, solta por gentileza o vídeo do presidente Lula. Eu já dei uma lição uma vez. Quando eu entreguei o país em 2010, o PIB crescia 7,5% ao ano, a indústria automobilística vendia 3.800.000 carros por ano, hoje está vendendo metade, e a gente ainda tinha o prazer de ver o comércio varejista crescer 13% ao ano. E a gente chegou a ter quase que emprego. Hoje nós temos o menor nível de emprego, a inflação está controlada, só falta a gente reduzir a taxa de juros, que não depende só do governo, mas que a gente vai conseguir também. E hoje pela manhã, nessa quinta-feira, dia 1º de agosto de 2024, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, mais uma vez, e para surpresa de 0 pessoas, ela foi ao X reclamar do, entre aspas, bolsonarista Roberto Campos Neto. Coloca aí, Matheus, por gentileza, vamos ampliar, porque só a cara do Rodrigo Oliveira já dá a dimensão do comentário da Gleisi Hoffmann.
O bolsonarista Campos Neto caminha para encerrar seu desastroso período no BC, impondo ao Brasil a maior taxa de juros do planeta. Não há fundamento econômico, técnico ou coisa que o valha para explicar essa insanidade. É indisfarçável sua intenção política de sabotar o governo do presidente Lula. Traz para cá, Matheus, porque antes de entregar a bola para você, meu caro Rodrigo Oliveira, e aí eu utilizando uma metáfora olímpica, antes de levantar a bola para você cortar, hoje, inclusive, vamos até falar sobre o assunto, né? O Brasil ganhou de 3-0 do Japão no vôlei feminino. Eu tenho um gráfico que o Matheus produziu mais cedo, justamente falando sobre a taxa de juros. E esse gráfico, ele mostra que a Gleisi Hoffmann não está tão certa assim. Matheus, coloca na tela, por gentileza, o gráfico que você fez mais cedo. O governo, aquele primeiro ponto ali é fevereiro de 2019, tá? Que é o início ali do governo Jair Bolsonaro. Foi a primeira reunião do Copom depois do Bolsonaro. Você vê que naquela época a taxa de juros estava em 6,5, ela cai ali até 2,75 em março de 21. Por que a gente colocou esse trecho, esse ponto, esse marco de março de 2021? Porque em fevereiro daquele ano foi sancionada a autonomia do Banco Central. Vejam aí que depois da autonomia, né, o Banco Central aumentou a taxa de juros até chegar no patamar de 13,75. Já no governo Jair Bolsonaro, o próprio Rodrigo Oliveira já alertava sobre isso em outras participações aqui do Meio Dia em Brasília. Essa taxa se manteve durante um ano, agosto de 22 até agosto de 23, e aí, a partir de agosto de 23, houve uma redução gradual dessa taxa de juros e hoje ela está na casa dos 10,50, que é uma taxa estabelecida em maio de 24. Então, Rodrigo Oliveira, levantando a bola para você, isso mostra claramente o seguinte, que pelo menos os números mostram que não há essa má vontade do Roberto Campos Neto, que é alegada pela presidente do PT, Gleisi Hoffmann, não é? Assim, o Roberto Campos Neto não é o dono da razão, ele não acerta todas, etc. e tal, mas daí a ser uma pessoa que está procurando sabotar o Brasil, eu acho que esse tweet da Gleisi casa com aquele tweet falando sobre a democracia na Venezuela, né? Só se for nesse mundo fantástico, paralelo e bizarro onde está a dona Gleisi Hoffmann, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra que ela está falando. Deixa eu só fazer uma correçãozinha aí. Ali em março de 2,75 é a primeira alta da Selic, que estava em 2%, tá? Antes dessa reunião do Copom. E aí vai a 13,75, vai durante o período eleitoral, o Campos Neto não cansa de dizer isso, que ele fez a maior alta em pontos percentuais durante uma campanha eleitoral da história do planeta, né? Nunca antes na história deste e de outros países se aumentou tanto os juros durante uma campanha eleitoral, que obviamente prejudica o candidato da situação que teria ali, que seria o Bolsonaro, né, no caso. Então, não, eu acho que essa é uma resposta boa bastante para a Gleisi tentar compreender o que está acontecendo. Mais que isso, de novo, essa foi a segunda vez consecutiva que essa manutenção dos juros é fruto de uma unanimidade do colegiado ali, do Comitê de Política Monetária, que tem 9 membros, 4 membros indicados pelo governo Lula, indicados pelo presidente Lula. Um deles, inclusive, Gabriel Galípolo, que é o aparentemente favorito de Lula para ser o novo presidente do Banco Central. Ele também acha que a taxa de juros tem que ficar em 10,5%. E por que isso? Porque são várias, como é que a gente fala, várias influências para você fechar uma taxa de juros. Tem o problema do fiscal. O que o governo pode fazer para ajudar? Por exemplo, o governo pode cuidar das contas públicas. O equilíbrio nas contas públicas ajuda o esforço monetário. Você acaba precisando de menos juros para ter o mesmo efeito nas compras. Por quê? Porque com o fiscal expansionista, você distribui muito dinheiro, o que acaba pressionando os preços. Qual é aquele problema do hiato que a gente estava falando entre PIB potencial e PIB real? Onde está o nível de PIB é o quê? A gente falou sobre isso de uma forma mais simplificada, seria
A indústria, a empresa qualquer, ela tem capacidade para produzir 100 produtos. A demanda está em 99 produtos. Se a demanda passar para 105 produtos do nada, né, milagrosamente, ou por uma injeção fiscal, por exemplo, o que acontece? A empresa não consegue produzir mais. Ela precisa ampliar o parque, isso demora um tempo, ela precisa de dinheiro para poder fazer isso. Só que, enquanto ela não tem isso, a pressão da demanda vai fazer com que ela suba os preços que ela cobra. E aí você gera inflação. Então, esse é o problema. As coisas têm um momento, um ritmo para acontecerem. Então, o que a Glaze teima em não entender, ou faz de conta que não entende, é que tem várias influências para você ter a taxa de juros. Ontem mesmo, a gente comentou no meio-dia que o BOJ, o Banco do Japão, mexeu no juro lá e acabou atrapalhando o real aqui. O dólar subiu aqui por causa do juro lá no Japão. E aí você precisa de juros aqui mais altos também para evitar que o cara simplesmente vá embora e leve todo o dinheiro e pressione o dólar aqui também, depreciando a nossa moeda, que causa vários outros problemas, como, por exemplo, inflação. E também teve a decisão do Fed, né, Rodrigo Oliveira, que isso também influencia, não é isso? Também influencia. O Fed até amenizou um pouquinho o banco japonês, porque o Fed indicou ali o Jerome Powell, que é o presidente do Fed, o Roberto Campos, neto do Biden, ele indicou ali que provavelmente ou há uma chance de que é uma aposta do mercado, já era uma aposta do mercado já, de que as taxas básicas, a taxa básica de juros lá nos Estados Unidos comece a cair a partir de dezembro ou de setembro, e isso também é bom para o juro brasileiro, porque pode acompanhar um pouco desse movimento. Ninguém está achando que o Banco Central brasileiro vai cortar juros nem tão cedo, porque no modelo ali de previsão do Banco Central, se ele mantiver a taxa de juros onde está até o final, até março de 2026, a inflação fica próxima à meta, ela fica em 3,2%. Então, cortar juros é algo que não está muito no radar do Banco Central, pelo menos por enquanto. O que deve gerar aí mais falação do Lula. A vantagem é que isso se tornou tão comum e repetitivo que o mercado já não dá muita atenção para essas falas do Lula sobre o Banco Central. Ainda reage quando a fala é sobre gastos, receitas e despesas do governo federal. Menos mal, né, meu caro Rodrigo Oliveira?